Olá, queridos amigos estudantes da Bíblia, estamos de volta para estudarmos o capítulo 4 de Daniel na série Profecias do Fim. E é um capítulo interessantíssimo porque ele dá uma pausa na interpretação profética para dar um alerta. Então aqui a gente não vai ter aquela sequência, que tivemos no capítulo 2, no capítulo 3, até mesmo o 1, embora o capítulo 1 não seja uma parte exatamente profética, mas um preparo para a vida nos últimos tempos, mas o capítulo 4 contém um outro alerta baseado na vida de Nabucodonosor. Bom, já falamos o quanto o nosso amigão Nabucodonosor era, uma pessoa arrogante, orgulhosa. Bom, mas ele foi criado para ser assim. Nos tempos dele, um rei deveria ser assim para mostrar o seu poder e intimidar os outros e ser um verdadeiro imperador, alguém que exercesse autoridade sobre toda a terra, Mas isso não é, nem nunca foi plano de Deus. Então, Nabucodonosor não vejo ele como uma pessoa má em si, apenas uma pessoa que foi o produto do que ele foi criado para ser. E Deus enxergou algo de bom ou de promissor dentro do coração dele e resolveu trabalhar com aquele rei pagão, tanto que nós temos a certeza aqui, de que após os episódios do capítulo 4, ele estará conosco e teremos muita oportunidade de conversar com ele no reino de Deus, porque ele é o único pagão que escreveu um pedaço da Bíblia, para vocês terem noção da importância dos eventos que se sucederam com ele. Bom, o orgulho dele já tinha começado a ser trabalhado e quebrado no capítulo 2, quando Deus lhe mostrou que o reino dele não era para sempre, que ele não era super-homem, No capítulo 3, mais uma vez, ele demonstrou orgulho e rebaixou a sua arrogância, mas mais uma vez, novamente, o orgulho e a arrogância se apoderaram do coração dele. Então, é dito o seguinte aqui: Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então essas são palavras de um rei, convertido à adoração do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus único, nosso Criador, Redentor, Jeová. Já vou dando um spoilerzinho, não tem figuras, nesse capítulo, porque é uma troca de ideias, mas paciência, se atenham e vocês vão gostar do que se segue. Eu, Nabucodonosor, está contando ele a história, estava sossegado na minha casa, próspero no meu palácio. Aí eu tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Olha só que coisa, depois de todas as experiências que ele teve, ele ainda confiava nos sábios de meia tigela de Babilônia, aqueles enganadores. E Deus mais uma vez provou que aqueles sábios não sabiam nada, só Deus podia revelar ou descobrir o futuro. Então entraram os magos, astrólogos, caldeus, adivinhadores. Eu contei o sonho. Óbvio, eles não fizeram saber a interpretação. Por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome babilônico é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, E no qual é o espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Olha, Beltesazar, mestre dos magos, e essa parte aqui vocês precisam entender que desde os eventos do capítulo 2, Daniel tinha sido colocado como o chefe de todos os sábios de Babilônia. Não tinha nada a ver aqui com ele ser o mestre dos magos do desenho Caverna do Dragão, tá bom? Eu sei que em ti há o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na cama, eu estava assim, olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore, se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. E a terra era vista até os confins a árvore era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto era abundante, tinha sustento para todos.
Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Então, eu estava olhando, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela, as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada por cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhada do orvalho do céu e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Primeiro princípio de interpretação profética: 7 tempos, ou 7 dias, ou qualquer menção, 7 tardes e manhãs, Deus está falando do princípio profético, tá? Eu vou explicar em outro vídeo mais alargadamente, senão a gente vai fugir do objetivo desse vídeo, tá? Então, 7 tempos são 7 anos. Quando Deus fala, tá? Um dia por um ano, ele lançou esse princípio profético pela primeira vez lá em Números, tá? No Pentateuco. Por quê? Os israelitas foram preparados ao longo de 2 anos para a viagem, recebendo a lei de Deus para ir até a viagem à Terra Prometida. Quando eles receberam tudo isso, construíram a arca e os utensílios e o próprio templo, eles iniciaram uma viagem que durou 40 dias. Ao chegarem às bordas de Canaã, eles duvidaram do poder de Deus depois de terem visto o poder de Deus sobre os egípcios para conquistar a terra de Canaã. Então Deus os puniu com a primeira noção de tempo profético. Vocês levaram 40 dias de viagem, pois um dia vai equivaler por 1 ano e vocês vão peregrinar 40 anos no deserto como castigo. Em outras porções proféticas, Deus também diz que daria um dia por 1 ano. Então, aqui nós temos 7 tempos ou 7 anos que seriam passados por sobre o rei. Essa sentença é decreto dos vigias e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Daniel ficou 1 hora sem conseguir falar nada. Por que Daniel ficou 1 hora sem conseguir falar nada? Ele não sabia a interpretação? Ah, sabia. E eu penso, tá, que não só ele sabia, não só o Espírito Santo falou a ele, mas a interpretação lhe pareceu óbvia, porque Daniel era um conhecedor não só da Torá, mas de todos os profetas. Então prestem atenção nessas passagens interessantes, como a do profeta contemporâneo, de quando Daniel ainda era, jovenzinho antes de ser levado escravo para a Babilônia, o profeta Jeremias. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder, diz Deus, com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Ou seja, aqui há uma transfiguração. No lugar de árvore está um homem sobre a terra, mas homem, árvore, tá? Havia uma sobreposição bem interessante. Então, assim como a árvore estava sobre a terra e os animais do campo lhe serviam, aqui o homem, Nabucodonosor, tinha recebido, tá, o poder, tinha recebido a terra, do qual ele era a árvore, tinha recebido os animais do campo, como o sonho lhe dizia. E se isso não fosse o bastante, um profeta contemporâneo de Jeremias e de Daniel, o profeta Ezequiel, teve um outro sonho. E ele sonhou que a Assíria era um cedro, uma árvore, ou seja, o reino ou rei, eu já disse que esses conceitos na monarquia são intercambiáveis, diferentemente da república. Ele foi comparado aqui a um cedro no Líbano, de ramos formosos, e esse cedro cresceu, e as correntes de água, regavam as árvores do campo e essa árvore,
e a sua estatura se tornou tão alta que atingiu a terra toda, exatamente o sonho de Nabucodonosor, e as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e os animais do campo debaixo dos seus ramos. E Deus ainda entregaria a um grande rei, né? O maior dos reis, como diz aqui, o mais poderoso dos gentios, tomaria o lugar dessa árvore. Tá? Não podia ser outro que não Nabucodonosor, o contemporâneo, certo? Então, assim, vamos voltar aqui. Daniel ficou muito atônito, porque ele sabia que o sonho era uma sentença contra o rei. Até que depois de 1 hora, Beltesazar disse: Daniel, não fique espantado. Pode me falar o que é. O que quer que seja, eu vou acatar. E Daniel ainda, não sei como, mas um coração generoso, ele não só perdoou, como começou a gostar de Nabucodonosor de verdade, apesar de tudo que Nabucodonosor tinha feito a ele. Ele disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, a sua interpretação contra os teus inimigos. E aí ele conta que Nabucodonosor era aquela árvore, mas pelo orgulho ele seria derrubado, o trono seria tirado dele por 7 anos e ele moraria com os animais, ou seja, ele seria transformado em mente de animal, ele se comportaria como um animal, tá? E aí, por último, ele dá um conselho a Nabucodonosor, ele disse: se o rei ouvir meu conselho, pratique a justiça, faz o bem, não seja arrogante, não. Por 1 ano, Nabucodonosor aquietou o coração. Mas ao fim de 12 meses, enquanto passeava no Palácio Real, e esse passeio aqui tem um conceito bem diferente, tá? Isso aqui ele estava, na verdade, fazendo a revista no Palácio Real com seus ministros de Estado. Então, no momento de autoexaltação, ele falou: então, como vocês podem ver, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para minha casa real, com a minha força, para minha glória. Aí, nesse momento, não teve jeito. Os juízos de Deus caíram. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado de entre os homens. Comia a erva como os bois e seu corpo foi molhado com o orvalho do céu até que ele cresceu pelo como penas de águia, suas unhas como unhas das aves. Quer dizer, deve ter sido uma cena, tá? Uma doença psiquiátrica muito louca. Mas como é que ele comia erva? Nós não temos no nosso aparelho digestivo a enzima para digerir, tá? A celulose. Não importa. Os tutores que devem ter sido designados para cuidar dele devem ter dado comida de verdade a ele, óbvio, mas ele deve ter comido de tudo, todo tipo de insetos, erva, entendeu? Então tinham que cuidar dele para que ele não acabasse morrendo de inanição por comer coisas que o aparelho digestivo não eram capazes de digerir ou que o envenenariam, né? Então, que situação. Mas ao fim dos 7 anos, Nabucodonosor recobrou o juízo após Deus retirar a sua doença mental, né? E ele tornou a ter entendimento e finalmente se rendeu a Deus e se tornou uma pessoa humilde. Glorificou a Deus a ponto de escrever esse capítulo e pedir para Daniel deixar essa carta testemunho para todos os adoradores de Deus em toda a época, que Daniel inseriu nos escritos dele. E ele diz que todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a vontade própria de Deus ele opera, né? E não há quem possa torvar sua mão ou dizer para Deus: o que você faz? O que fazes? Né? No mesmo tempo tornou a mim o entendimento, a dignidade do reino, né? Os conselheiros foram restituídos a eles, ele foi restituído como rei e a glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pequeno conselho, gente.
esse capítulo não está aqui à toa, tá? Esse capítulo é uma grande advertência. Os judeus pensaram que por serem descendentes de Abraão, eles eram povo de Deus, não houvesse o quê? Então não importava as condições que eles fizessem, os pecados que eles fizessem, como eles eram descendentes de Abraão e tinham o templo do Senhor, estariam protegidos. E muitos crentes pensam dessa forma. Mas se um pagão se tornou culpado disso, o que será daqueles que conhecem a palavra de Deus e ainda assim são arrogantes dessa forma? Não há desculpa. Os fariseus do tempo de Jesus se tornaram tão orgulhosos por serem quem eram que eles não reconheceram o Salvador na frente deles falando com eles. Então que a gente não corra o risco desse orgulho para ele não tornar a gente tão cego que a gente possa vir a perder a salvação. Não esqueça que foi o orgulho que causou a queda de Lúcifer. Então, esse é a gênese dos pecados. Por isso há um capítulo nas profecias contra ele, porque tudo começa do orgulho. Todos os outros pecados. Se eu sou melhor do que os outros, eu posso tomar o que eu quiser, então eu roubo. Eu posso matar quem eu quiser, porque eu sou melhor mesmo. Entenderam? E vocês vão num pecado atrás do outro. Você gera cobiça, porque alguém tem algo melhor do que eu, se eu sou o melhor. Então, o orgulho é a gênese de tudo. Tudo de ruim. Que Deus proteja todos nós desse pecado tão terrível e nos preserve para o reino dele. Amém.